Olá galera, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, segundo as documentações que fui registrado, mas vocês me conhecem no livro muito conhecido, escrito por meu melhor amigo e meu pai, José Mauro de Vasconcelos, né, que escreveu toda a minha história de infância, resgatando essas lembranças que foram esquecidas e com um pouco de carisma e carinho com as afeições de tudo que eu vivenciei de lá para cá. Muito, eu aprendi muito com as pessoas. Eu costumo dizer que eu sou igual o Pequeno Príncipe, né? Onde eu pego meus cometa Harley, que são os ônibus que me levam para qualquer lugar que eu queira ir, para qualquer lugar que eu queira estar. E vejo que minha vida não é diferente da de ninguém. Então, nesse segundo livro, que eu vou estar reescrevendo da versão do Meu Pé de Laranja Lima, eu vou estar contando a minha história desse tempo de infância, em qual vivenciei todas essas trajetórias, todos esses problemas, tudo que eu vivenciei de lá para cá, eu vou estar transmitindo para você na minha versão, na minha própria história. José Mauro de Vasconcelos, ele foi um exemplo, um ícone para mim, foi meu amigo de infância, devido eu ser uma criança bem interativa, já nasci com desenvolvimento, então para manter as lembranças não foi tão difícil, porque todo o meu tempo eu convivi ao lado do meu pai. Meu pai faleceu na década de 80, em 84, e eu, como não fui criado pela minha mãe, não sei até hoje qual a origem da minha mãe, porque esconderam todo esse passado de mim devido à origem desse livro, que é o Meu Pé de Laranja Lima, que hoje está pela editora Melhoramento. E se você reparar logo no sigla do que tem do lado do Melhoramento, tem a marca da instituição na qual foi entregue, a entrega, que é o Exumaré. Né? Como eu falei na outro vídeo, eu só fui saber sobre Exumaré devido a um clipe, né, que eu vi no DVD da Clara Nunes, quando fala sobre o Exumaré. E eu lembrei que muitas das minhas amigas da minha época para cá, né, pessoas de centro, eu nunca segui religião, eu sempre segui Deus. Aprendi com as religiões. Minha primeira igreja foi a Igreja Católica, que é a Sagrada Família, que é aquela que você vê, que eu solto a bombinha, né, que eu solto bombinha e assusto o pessoal. Isso aconteceu no Largo da Capela, na Igreja Católica, que tem uma capela lá que é filiada à Igreja Sagrada Família, que fica na estrada do Rio Grande. Quando eu comecei a lembrar desse livro, que eu consegui resgatar através do filme e da novela, eu ainda não li o livro todo, que eu acredito que ainda tem muito mais informações para que eu possa estar obtendo ali, devido a esse meu passado que foi roubado. Eu comecei a procurar as pessoas desse tempo, do meu tempo do passado. Então eu fui lá num amigo do meu pai, que é o Benedito Ribeiro, perguntei sobre ele, se ele sabia alguma coisa sobre o livro do Meu Pé de Laranja Lima. Ele pegou e falou que era um rapaz que trabalhava na Antiga Rica, que é a fábrica que a dona Estefânia trabalhava, que você via tanto aí na novela, que a dona Estefânia ainda continua analfabeta. Ela já está uma senhora de idade, mas já está bem mais de idade, já está com mais de 80 anos, já teve problema de AVC, mora em Jacarepaguá, na Taquara, ali na Praça Jauru, nos prédios do Pombal, no Cafundá, no 1757, no bloco 6, apartamento 804. Se você pergunta sobre ela, sobre a Glória, né, ela fala com sentimento sobre a filha dela, e da outra que ela também fala que perdeu. Eu acredito que essa pessoa não esteja morta, esteja viva. Porque até as irmãs da dona Estefânia, eu nem sabia que ela tinha irmãs, eu só fui saber que ela tinha irmã porque fui visitar uma tia do seu primeiro relacionamento, que é o que ela teve, e que morava na beira do rio, no canal do Anil, e eu fui visitar uma casa que era de uma senhora que era idêntica à dona Estefânia, ela era muito parecida com ela. Eram duas senhoras, eram duas irmãs dela. E ela morava nesse local que era na beira do rio, lá no canal do Anil, que fica no Gardenia Azul, entre Freguesia, Pechincha. E eu comecei a perguntar, mas eu via que as pessoas mantinham assim, uma distância em questão das perguntas que eu fazia, e o olhar me mostrava uma indiferença em questão do que eu queria saber. Só que eu nunca imaginaria que minha vida tinha sido virado livro, eu nunca soube que minha vida tinha virado filme ou até mesmo novela. E recordando algumas infâncias, nesses tempos de infância, quando eu morava na Estrada dos Teixeiras, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, que ali tudo era roça, era fazenda, era sítio, Santa Maria,
estava em desenvolvimento, não tinha essas casas, essas comunidades que hoje nós vemos, era cachoeira, era lá tinha o educandário, logo depois veio o educandário, que cuidavam de crianças que eram afastadas de seus pais, que muitas das vezes Jandira, que no caso é a Georgette Costa da Silva, na qual sou registrado, tentou me colocar nesse lugar por causa das rebeldias que eu fazia em questão dos maus tratos que eu sofria, e eu não aceitava aquilo e acabava defrontando. Como eu não tinha conhecimento e não tinha muito entendimento da vida, porque a família não tinha preocupação em questão da minha educação, logo depois que faleceu o seu Paulo, separou o seu Paulo da Dona Stefânia, que foi casar com a sua segunda esposa, que é a Kátia, né, que foi moradora da Cidade de Deus, faleceu também, e deixou duas filhas com seu Paulo, que é a Caroline Ribeiro e a Tainara Ribeiro. Eu só fui saber que também o nome do meu pai levava Ribeiro, que eu chamava o seu Paulo de pai, porque foi ele que me criou. Segundo as informações, ele era meu avô. Mas eu considerava como pai, porque toda a minha educação veio dele, todo o meu aprendizado, todo o meu conhecimento, tudo que hoje eu sei veio dele. Ele foi ex-trabalhador de Furnas, no Pau da Fome, em Jacarepaguá, na Taquara, onde tem a reserva florestal, que muitas das vezes são filmados filmes e novelas, Sítio do Pica-Pau Amarelo, na reserva florestal do Parque Estadual da Pedra Branca, que foi dos antigos escravos. Então, Jacarepaguá tem uma cultura, tem uma história. Então, assim, então, nesse tempo para lá, como a minha mãe, segundo as informações que eu sabia, não queria ter compromisso comigo, tanto que ela tentou me dar para uma família da Cidade de Deus, mas aí meu avô, que era o Benedito Ribeiro, e minha avó, que era a Dona Stefânia, que era a Dona Petronila, que todos a chamam de Dona Abigail, não queriam que eu fosse criada ali devido à violência do local, me trouxe para morar com ela, porque ela tinha me apego muito como filho, ela começou a me amar como filho, que é a Dona Stefânia, que é a Dona Abigail, que o nome dela mesmo é Petronilha, e eu fui sendo criado com ela. Então todo o meu carinho de amor e pai, de paterno, veio da minha avó, que é a mãe da Georgette Costa, e veio do seu Benedito Ribeiro, que eu tenho para mim como se fosse meu pai. Eu considerava ele como pai. Tanto que nas Furnas, quando eu chego no Pau da Fome, as pessoas me chamam de Benezinho, porque a minha interação e desenvolvimento com as pessoas adultas era interativa, eu levava tudo na brincadeira, eu sempre fui assim, ainda continuo a mesma pessoa, eu não tenho problema com as pessoas da rua, e às vezes tem minhas dificuldades, às vezes tem meus problemas, às vezes tem minhas barreiras, às vezes falto com certos compromissos, mas sempre mantenho a dignidade, porque o caráter não se compra com dinheiro, se compra com honestidade e dignidade. Foi assim que meu pai me ensinou. E nisso, então, assim, eu não sabia nada da minha família, porque eu ficava isento de tudo. Tudo que era informado era escondido de mim. Eu não fui criado só com a minha avó, Stefânia, eu vivia dividido numa família paralela. Ao mesmo tempo que eu ficava com a Dona Abigail, né, que era a minha avó que me criou, eu ficava com a Georgette Costa. Então isso confundia a minha cabeça devido ao ato que foi cometido, em questão do que o livro não revelou, em questão da pedofilia que eu sofria entre os autores da novela, que abusavam do meu corpo, que sentiam-se desejos sobre o meu corpo, e me levavam para o meio do mato, falavam que ia pegar passarinho, e ali começava a aliciar o meu corpo e abusar do meu corpo. Isso começou com já criança, eu já devia ter na época, eu devia ter 2 anos de idade. Para você ter ideia, eu estava falando sobre a Cidade de Deus outro dia que eu não concluí. Uma vez eu estava andando com a Georgette pela Cidade de Deus, que eu fui visitar um padrinho meu que mora lá, próximo à antiga Telemar, em frente à antiga Telemar, e eu estava andando na rua, eu olhei para ela, eu tive uma visão de que eu via ela caindo ali com um bebê no colo, e eu parei ela, eu era criança naquela época, e eu cheguei para ela, que eu chamava ela de mãe, porque hoje eu não chamo essas pessoas de mãe, que é uma pessoa que tenta contra a minha própria vida, não que eu tenho raiva, mágoa, mas ela não me deu essa oportunidade de ter esse sentimento de pai e filho. Às vezes ela culpa, me fala assim, mas é porque hoje ele está pagando com os filhos dele. Eu não estou pagando com meus filhos, mesmo porque eu nunca abandonei meus filhos. Pelo contrário, meus filhos que se afastaram de mim devido às más línguas, porque alienação parental é crime. Eu não estou aí para me defender. Então meus filhos estão revoltados devido à separação, não a minha filha, que é muito apegada a mim, que é aquela ali quando tiver uma certa idade, eu tenho certeza que vai ser a primeira a me procurar, porque ela é parecida comigo, ela tem o meu jeito. Mateus já puxou pro lado da mãe dele, eu já sabia que ele ia ter esse gênio, mesmo por causa do que combina com o segundo dele de leão, que é difícil de perdoar. Então assim, eu
Então não fui eu que me afastei do meu filho, eu nunca abandonei meus filhos, pelo contrário, foi meu filho que se afastou de mim, porque pela minha filha ela estaria sempre presente. Mas, independente de tudo, em questão, mais independente de tudo, em questão da mãe dos meus filhos, questão da conduta e do caráter dela, é uma pessoa digna, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem um caráter exemplar e uma pessoa que não é porque a gente briga ou tem discussão que eu vou denigrir a imagem da mãe dos meus filhos. Não é à toa que eu copio as mulheres, que mulher quando fala, prepara o guarda-chuva que até cuspe sai, porque até para nascer nós dependemos da mulher. Então se eu fizer isso, denigrir a imagem da mãe dos meus filhos, eu estaria sendo um mau caráter. Porque ela acompanhou todo esse crescimento do meu filho. Eu não tive a oportunidade devido às indiferenças, mas graças a Deus, Deus sabe do meu caráter. Meus filhos conhecem o pai que tem. Então, contra isso eu não tenho. Eu não gosto que você não venha me responder. Né? Porque está na fase do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento. E se eu tiro isso e imponho, eu tiro a liberdade do meu filho ter a escolha dele. Então eu prefiro. Então Deus já nos separou para que ele mesmo pudesse ter as escolhas dele e se espelhar na própria responsabilidade na qual ele tem daqui para frente, que daqui a pouco ele vai estar servindo o quartel. Bem, então tudo isso contribuiu para que eu, assim, hoje, como eu não sabia do livro, eu não sabia do filme, eu não sabia que eu era filho de José Mauro de Vasconcelos, porque logo depois que meu pai faleceu, no ano de 84, logo surgiu o Milton Cândido da Silva, que veio de Minas, né? E eu cheguei a ter a oportunidade, porque como eu achava que ele era o meu melhor amigo, ele era o meu pai, então eu queria saber tudo sobre ele. Então eu tive uma oportunidade com uma das primas dele, fui visitar Minas Gerais com meu tio Francisco, numa das casas do meu tio Francisco, lá visitei algumas das cidades lá da região de Minas, conheci alguns parentes de Minas, alguns eu conheci por telefone, foi de Vitória, foi o de Vitória, né, esse meu primo de Vitória, que nessa época eu não sabia do livro, foi meu primo de Vitória que falou assim, porque eu falei do filme da Marvada Carne, o nome dele é Wagner também, né, eu fui falar da Marvada Carne, ele pegou e falou pra mim do filme do Mazzaropi. Aí eu não conheci o filme do Mazzaropi. Eu falei, pô, vou pesquisar, primo. Se for do jeito assim que você tá falando de roça, então eu vou gostar. Então eu vou lá pesquisar. E na época ainda estava se iniciando o YouTube. Aí eu peguei, fui lá, postei lá, fui assistir o filme do Mazzaropi. Falei, nossa, o filme é muito bom. Comecei a gostar, comecei a ter os filmes do Mazzaropi, porque eu achava muito bonita a história, porque resgata um pouquinho a nossa cultura em questão dos nossos tempos de roça, porque até para a gente se alimentar, nós plantarmos. E para ir para a escola a gente ia de carroça. E foi quando, logo de uma coisa puxou para outra, foi que eu fui ver o filme do Meu Pé de Laranja Lima. Aí eu falei, nossa, o filme é muito parecido com a minha história, mas até aí não tinha caído a ficha. Eu vi várias vezes os filmes, mas aí depois de um despertar, quando eu vi a Jandira pegando minha cabeça e tacando na parede, eu falei, não, esse filme é meu, né? E aí eu comecei a falar, muitas pessoas não acreditavam em mim, porque diziam que o filme foi publicado há 50 anos atrás, já para tirar esse direito autoral, porque depois eu vou te explicar por que eu não recebi o direito autoral, em questão da autoria do meu livro. E tá, aí eu peguei, fui assim, pô, deve ter essa novela no YouTube. Peguei, olhei lá, fui postar para poder ver a novela, tinha lá vários capítulos da novela misturado. Estava sendo postado num dos canais, que ou deve ser dessa atriz, que é a Baby Goldwyn, sei lá o nome dessa pessoa, né? Ou que hoje comprou a emissora da Band, nem os artistas da Globo têm tanto dinheiro assim para comprar uma emissora, né? Sabe lá de onde vem esse dinheiro? O Portuga falava que tinha uma filha que não visitava ele. Quem sabe não é essa filha que prendeu todos os direitos autorais de José Mauro de Vasconcelos, inclusive os filmes como Arara Vermelha e alguns livros que não são exibidos. Muita gente não sabe mais quem é José Mauro de Vasconcelos. Eu pergunto os jovens e adolescentes se eles conhecem José Mauro de Vasconcelos, quem sabe? Vai falar de Monteiro Lobato, entre outros, eles já sabem, porque é bem divulgado. Então privatizaram tudo, por quê? Porque naquela época eu já tinha uma opção diferente devido à alienação que eu sofria tanto na família, que o Totoca, que no caso eu considerava como irmão, ele afirma várias vezes dizendo que é meu tio, né? E ele abusava de mim quando criança também. Então isso contribuiu para isso. E juntamente com o Milton Cândido, que eu achava que era o meu pai, José Mário Vasconcelos, que graças a Deus não tem nada a ver com meu pai. Meu pai faleceu há um mês antes. Então quem estava fazendo essa alienação parental, esses abusos sexuais comigo quando criança, era o marido da Jandira, que no caso é a Georgette Costa da Silva.
quando ela, por isso que devido à revolta dela e a pessoa que ela amava tinha-me como pessoa, ela se sentia indiferente. Foi quando causou essa separação em questão dos maus tratos que eu sofria, que era a surra, né, a falta de compreensão, né, o afastamento. E tu via muitas, se você prestar bem atenção na novela, você vai ver muitas cenas do que eu estou te falando aqui. Esse filme novo agora mostra a Jandira falando que no caso é mãe, e você também vê uma parte que o São Paulo pega e começa a me bater para roubar o dinheiro para poder comprar cachaça. Meu pai, graças a Deus, nunca teve essa mania. Meu pai nunca teve, pelo contrário, a educação dele era exemplar. Aí a gente mexia em coisas dos outros, trazia até coisa emprestada para dentro de casa, se eu sinto não pegava. Por quê? Porque essa era a educação que ele me dava. As coisas começou a ocorrer mais, a questão da gravidade das situações, foi depois que eu me separei do meu pai, que era o seu Paulo, em questão da separação. Porque até a separação dele foi ocasionada por mim, porque quando ele estava tendo um relacionamento com a Kátia, havia essa suspeita. E como as meninas me viram eu conversar com meu pai escondido, ele pegou, me deu como se fosse hoje R$ 4. A minha avó, que no caso eu chamo de mãe, que é a dona Abigail, que é a Petronila, que todas a conhecem na novela como Estefânia, me perguntou por que meu pai tinha me dado dinheiro. Eu não tinha costume de mentir para ela, não sabia mentir para ela, que ela era a pessoa, minha amiga, minha melhor amiga, minha defensora. Então não tinha essa coragem de mentir para ela e fui falar para ela que eu dei porque queria sair com a casa, mas não fiz com aquela maldade. Eu fiz porque eu não consegui mentir para ela. Eu mentia para todo mundo, né, por causa dos medos da sua, mas para ela não mentia, porque eu sei que ela não me batia. E logo que a Godoy e a Lili soube que eles ouviram, eles correram. Minha mãe me segurou, não deixou eu sair. Foi quando houve aquela discussão e elas expulsaram meu pai, né, de casa porque a Cátia estava grávida, né? E então agora ele teria que assumir com ela. Foi quando meu pai foi morar na Cidade de Deus, né, e ficou um tempo lá com ela. E até esse, né, minha adolescência, convivi com a Godoya, né, eu visitava vários hotéis, motéis, viajava. Meu pai, o Benedito, me levava para Minas, para vários lugares, né, que eu visitava com meu pai, com os ônibus. Eu achava que era de Funa, mas era do próprio José Mauro de Vasconcelos. Eu conheci vários lugares, eu tive muitas oportunidades. Para mim poder comer, se eu comesse, você pode reparar na novela que eu como assim, né? Eu não como assim, né? Eu como assim. Porque se eu comesse assim, eu apanhava da Godoy, porque era constrangimento para a alta sociedade só saber disso. Ou se eu comesse um macarrão de colher, era feio, eu tinha que comer de garfo e ainda tinha que saber cortar se eu estivesse num restaurante. Então eu apanhava, por isso eu não soubesse fazer. Então minha vida era baseada na surra. Por isso que eu vivia falando num livro que em casa eu aprendi apanhando e na rua eu aprendia com os outros, porque o maior carinho e atenção e afeição vem das pessoas das ruas. Dona Estela, seu Luiz, muitas das vezes me alimentaram de manhã quando não tinha café dentro de casa. Fora que a gente não passava fome, porque nós tínhamos frutas. O Portuga, que eu vivia tomando café de manhã na casa dele, quando ele vinha de viagem, era na casa do Marquinhos, né, que eu lembro da cozinha, que é bem parecida do filme, dessa versão nova agora. E você também tem a escola da Francis Raime, que é a escola que fica no Pau da Fome, em Jacarepaguá, na Taquara, que se você vê no filme novo, a janela onde o Zezé estuda, é parecida mesmo com a da Francis Raime, que foi ali. A gente era da época que se formava fila. Menina com menina, menino com menino, para poder esperar a bandeira nacional subir, para poder cantar e esperar as meninas subir, depois os meninos subir, para poder manter o respeito e a ordem entre os professores. Quantas vezes eu paguei por erro de pessoas, porque as pessoas acreditavam mais nos outros do que em mim por causa das artes, porque eu era menino de rua. É por isso que hoje, quando eu trabalho com criança, vejo criança rebelde, criança agressiva, eu tento entender ela porque eu também já fui assim. Então eu tento resgatar nela, no olhar, a simplicidade e a verdade, para que eu possa ter dela confiança em questão do que ela venha se abrir e falar comigo aquilo que ela sente, porque eu me ponho no lugar dela, porque eu sei o que é isso. E hoje, se você vê os autores, aí eu não recebi a autoria do livro, porque eu tinha uma opção diferente. E naquela época, o medo de que as crianças soubessem e copiassem a minha opção, foi tirada a minha autoria, mas nada justifica do que tirar os meus bens. Hoje eu tenho 2 filhos, meu filho está com 18 anos, é cantor de rap, faz academia, já está trabalhando
e tem a vidinha dele. Tá lá com as namoradas dele, segundo eu fico sabendo que as pessoas comentam comigo. A minha filha está com 14 anos de idade, é maior do que eu, tem o mesmo sinal que o Zezé tem na novela, que é o mesmo sinal que José Mauro de Vasconcelos tinha, que eu só relembrei de José Mauro de Vasconcelos devido porque eu sempre fui entrão, né, nas casas dos outros, e devido à minha curiosidade, aí que eu entrava mesmo. E eu lembro que eu fui visitar a casa do seu José Ribeiro, segundo a informação diz que é aquele sítio ali é dos Ribeiros, né, dos Teixeira, que tem algum vínculo com a Ivane Ribeiro, que era minha professora predileta, que levava flores, quando ela morava ali, que a gente falava o sítio da Dona Carmen, né, porque a casa dela era cheia de livros, eu conversava com ela, mostrava os sinais da surra e das marcas que eu sofria da Godoy, e dali logo depois que Jandira casou, que no caso, segundo as informações, é a Georgette, porque até isso eu confundo, porque as duas são muito parecidas, né? E então isso tudo ocasionou para isso, entendeu? Para que eu não recebesse autoria. Eu ainda continuo a mesma criança, continuo pobre, passei por um período de depressão porque o sofrimento e a dor é muito forte, mas hoje eu estou mais forte. Às vezes tenta vir eu luto contra a depressão, porque não existe coisa mais forte e linda do que receber um sorriso e um olhar de uma criança em questão da simplicidade daquilo que nós fazemos para ela, porque não existe maior herança do que aquilo que Deus tem preparado para nós no outro tempo de vida, porque aqui nós só estamos de passagem. Hoje eu costumo dizer que essa vida é uma escola, né? A gente somos verdadeiro guerreiro. Inclusive eu botei um desenho muito legal para vocês poderem assistir de Dom Quixote. Eu tinha até esquecido dessa história, era uma história que eu gostava muito de ler quando criança, né? E ver os desenhos que eram exibidos. E eu consegui uma versão antiga, né, desse tempo. E eu consegui colocar aí no Facebook para que as crianças possam estar assistindo e resgatando. Tem uma história que fala sobre o Dom Quixote, que logo eu vou estar postando para vocês poderem estar sabendo um pouquinho dessa história e resgatar essas tradições, resgatar esses conhecimentos, tirar, porque olha como o mundo nós estamos hoje, né? Eu até faço pergunta, como os autores, eu lembrei de todos os autores, Dona Santinha, que é a Arlete, o Gabriel, que é o Jonas Camargo, só fico, como te falei, em dúvida, porque a versão do Aldinho com a versão do Vicente, porque os dois eram namorados da Godoy, namoraram as duas. Então, assim, mas eu lembro do Vicente porque ele leva o nome de Godoy, hoje trabalha na Rede Globo, no Jardim Botânico, segundo as minhas informações da minha época, que eu lembro, que eu ia muito lá com ele na época. Ele vai trabalhar na parte de jornalismo, o nome dele se for o autor, mas é casado com uma das autoras e contribuiu, porque também passou a ser cúmplice dessa mentira. O nome dele é Vicente de Freitas Godoy. Ele trabalha na Rede Globo. Você vai pegar e chamar ele e reformar. O Henrique, que é o nome de Henrique, eu tentava lembrar o nome dele, falei, qual é o nome dele mesmo, né? Aí eu lembrava do Paradelas, né? Que é um senhor, tem até uma foto dele aqui, eu achava que era ele, não é Paradela. Aí como o Henrique na novela ficou Henrique, eu tentava lembrar o nome dele, eu acho que era Henrique também, segundo eu me lembro, não tenho certeza. Aí esse que é o personagem que hoje o autor, né, ele tinha, não sei se tem ainda, ele tinha um posto de gasolina, que ainda existe esse posto de gasolina, na descida da Rodrigues Calda, na entrada da Mapuá. Logo que você entra para Mapuá, desceu a Rodrigues Calda, pegando ali no Largo da Taquara, que mudou tudo, agora modernizou, né, porque na minha época tinha até o McDonald's. Aí o que acontece? Isso daquela época, que hoje eu estava vendo uma matéria, acho que na Rede Globo, falando sobre os pombos e as doenças que transmitiam. Então, naquela época também existiam os pombos, né? Aqueles pombos na taquara, eram muitos pombos, você ia para o trabalho, corria risco de sujar a roupa. Por isso que o prédio lá do Praça Jauru, né, da Taquara, as pessoas apelidaram esse prédio como Pombal, porque nesse prédio havia muitos buracos e os pombos iam ali para dormir. Então criavam-se os seus ninhos ali. Então foi até mudado, não tem mais esse buraco já, para evitar esse tipo de problema. E na época jogaram um monte de remédio para eliminar esses pombos, né? E depois eliminaram e acabou. Agora acho que está voltando novamente. Então assim, vem uma época, então a gente pega todo esse desenvolvimento da época, né, da transformação para agora, para a década de 2019, e a gente vê essa geração de hoje, como meu filho hoje está com 18 anos, que pegou de 2001
para cá. Aí você vê essas crianças que vêm de cá para cá, que já são pais e filhos, já com maturidade cedo, não têm oportunidade de ter o mesmo conhecimento que nós tivemos, estão tirando todas as escolas, todos os livros da escola já para tirar o conhecimento da criança naquilo que realmente eles têm que aprender. Aí bota a arma no cidadão para tirar os policiamentos, para diminuir os impostos que seriam impostos, para poder colocar para que haja policiamento nos locais, para não ter o compromisso com policiais. Já tiram as escolas para não ter compromisso com as merendas, com as responsabilidades públicas em questão das verbas que são liberadas para as redes públicas. Aí essa geração que não tem esse conhecimento, porque Brizola, na nossa época, abriu escola para tudo quanto é lugar, independente se Lula não se roubou ou não sei, mas eu acredito que não. Lula, quando entrou, ele abriu emprego, ele deu oportunidade. Lula foi querido, jornalista buscava, então a empresa internacional abraçou Lula devido à simplicidade e humildade da pessoa. Infelizmente, quando você tem uma empresa que você tem a responsabilidade de acatar com o compromisso daquela empresa e você bota outros integrantes, que são os funcionários, as pessoas que vão estar assumindo também responsabilidade daquela empresa, e aquelas pessoas já começam a cometer irregularidade, aí as pessoas que roubam, fazem tudo o que vai fazer, infelizmente eles só vão pagar pelos danos morais que eles cometeram, mas quem vai assumir com todo o compromisso em questão desse erro é o dono da empresa, é o que está acontecendo com o Lula hoje. Collor, na nossa época, eu trabalhei na época de Collor, nosso salário era R$112. Collor roubou pra caraca e estava dentro do Senado. Ah, mas Lula criou essas novas leis. Lula foi para a presidência com a 5ª série. Tá? Lula veio da pobreza. Eu não estou aqui defendendo o Lula, eu estou falando em questão do que eu vi, em questão do trabalho. O Lula juntou hospitais particulares com hospitais públicos, universidade com universidades públicas, dando oportunidade para tanta a pessoa da baixa renda e para as comunidades a terem um desenvolvimento como a Bolsa Família, entre outros, que isso é fundamental ter no governo. Aí estão tirando agora a Previdência, estão entrando um monte de coisa aí, tirando tudo aquilo que nossos pais lutaram, né? Porque se você pegar e estudar para que você entenda política e entender religião, você tem que entender história. Porque se você não entender história, vocês vão ser manipulados por essas cabeçudas que não aprenderam com a educação de nossos pais. Para entender a Bíblia, entender a vida dos discípulos, muita gente, eu mesmo quando eu era das igrejas, eu criticava os fariseus, eu criticava o faraó. Mas se você olhar, porque hoje, como eu trabalho com a sociedade, vivi na rua, aprendi com as pessoas, vi o sofrimento das pessoas, passei por sofrimentos, fui caluniado, fui julgado, fui roubado, fui alienado, passei por pedofilia, passei por ainda sou julgado e hoje ainda tento me matar, que é minha família. Eu tenho aqui um vídeo onde Jandira, juntamente conversando com meu cunhado, se afasta, corre para dentro de casa, o pessoal filmou, corre para dentro de casa, ele logo depois começa a gritar comigo e pega um pé de cabra enorme e vem para poder me tacar devido à discussão que eu tive com a minha irmã em questão da lembrança que eu tive de José Mauro de Vasconcelos, porque ela lembrava de José Mauro de Vasconcelos. Porque ela comentava com meu padrasto o envolvimento que ela tinha, porque Jandira não era mulher de homem só, a Georgette Costa. Georgette, ela tinha um monte de homem. Qualquer pessoa lá em Nova Iguaçu, que era vizinha dela, comenta sobre a pessoa dela. E se duvidar, ela nem ela sabia que era meu pai. E a tia Heloísa, a tia Helena, que é a mãe da Cristiane, a mãe do Cláudio, que mora na Rua Andréia, próxima à casa que eu morei, 105, que é no bairro de Três Corações, em Nova Iguaçu, vivia falando que eu tinha cara de português. José Mauro de Vasconcelos é português. Eu ficava em dúvida, porque eu nunca tive Jandira como mãe, devido aos maus tratos que eu sofria. Eu achava que ela era minha mãe e sempre havia mentira na face dela, porque eu conhecia a mulher com quem eu era criado. E hoje tenta me matar. Então as pessoas filmaram, eu fiquei muito triste. Até o Exu Maré, né, se materializou numa mulher que chegou lá na delegacia da Taquara, toda de vermelha, e era uma senhora escura, bem baixinha, toda de vermelha, bem humilde mesmo, aonde eu fui pegar água no dia, ofereci água para ela, ainda deu um dinheiro para ela comprar um lanche, sem maldade nenhuma. Ela foi lá fora, comprou água, trouxe para mim, a gente ficou conversando, ela pediu para que eu calçasse a sandália dela, enquanto estava a minha mãe, que no caso, segundo os documentos, essa mulher diz ser minha mãe, que essa mulher não é minha mãe. Aí estava a Georgette, estava o Adriano Simões, que tem envolvimento com a milícia, e a minha irmã, que hoje esse meu cunhado ele é pastor, e a minha irmã é missionária.
Então estavam os três ali na delegacia, usando de más língua, mentindo comigo. A Georgette falou para a delegada, que eu tenho aqui no papel e postei no vídeo para vocês verem ao vivo, que eu estava ameaçando ela de morte. Eu já tem anos que eu não vejo essa mulher. Hoje eu olho para ela, ela tá velha, acabada, destruída. Desculpa eu falar assim, porque eu falo com todo mundo, porque ela fez tanto mal para os outros, que agora hoje está recebendo em dobro. Aí eu, desculpa, tá? Eu falo assim, mas eu falo com toda franqueza, porque eu nem consigo olhar para a cara dessa mulher. E se eu passar por ela, acho que eu nem reconheço. Se eu reconheço porque ela parece muito com essa Jandira, que é a Baby. Ela parece muito parecida. E o que acontece? Eu peguei, entrei, tá lá a comunidade de prova que não me deixa mentir. Aí o pessoal do bar me defendeu, me jogando, porque depois que ele me enforcou, que ele veio com o pé de cabra, que o filho dele me desmentiu o pai publicamente, me defendeu sem ter me conhecer direito, porque eu não vi meu sobrinho crescer, segundo a informação é meus sobrinhos, né, mas eu considero como sobrinhos, como Samuel, a Samara e a Andressa, que tem em mim como se fosse um monstro, porque a mãe só vive falando mal de mim. E o pai também, e é pastor, e ela é missionária, é pastor do inferno e pastor de quinto da categoria. Aí o que acontece? Ela pegou e fez isso tudo, então eu não fiquei revoltado na hora. Então comecei a falar, explanar, botei ao vivo. Tem uma mãe de um outro jovem que sofreu a mesma ação lá na Curicica, passou pelo mesmo constrangimento que eu sofri, foi ameaçado de morte, e ela botou publicamente, mandou também para o meu zap, eu botei ao vivo aí para vocês poderem ouvir, porque senão eu ia passar como mentiroso. Mas se você chegar lá na 1º de maio, número 6, que é a casa desse Adriano, que é na André Rocha, né, que ele mora lá, até o próprio policial que estava no SBT Repórter, mostrou a cara do cidadão, só não mostrou o rosto porque ele estava distorcido, e no portão e dilatando ele como um dos integrantes. Então, que já prova que eu não estou mentindo. Quer dizer, já são 2 testemunhas, 3 testemunhas. Não só que a que estava do meu lado, como na própria mídia que apresentou que eu fiz questão de pegar as imagens. Então tudo isso se torna prova. Aí quer dizer, se hoje eu pego a herança, se eu tenho algo para receber em questão disso tudo, não vai ser mansão. Claro, eu vou comprar uma boa casa, eu vou plantar, que eu adoro horta, eu adoro roça, eu vou plantar, mas todo o meu dinheiro vai ser investido em instituições. Eu vou abrir instituições para ajudar essas crianças. Eu trabalho dentro da boca de fumo, eu trabalho com traficantes. Para mim são jovens como qualquer outro. Independente de tudo, eu moro em São Gonçalo, Niterói, vou para a Rocinha, vou para Vidigal, vou para o Morro da Ana Marta, sou respeitado, porque desde o momento que você mantém o respeito, você tem o respeito das pessoas. Não é porque um erra que todos vão errar, isso vai do caráter. Eu tenho um filho moreno. Outro dia eu estava em Madureira, comprando os coelhinhos das crianças para poder dar no dia da Páscoa. Estava cheio de bolsa que eu peguei, né, que eu não tenho carro, nem gosto de carro, porque no meu tempo era carroça, eu adorava andar de cavalo. Aí eu pegava, botei as bolsas, que eu pego aquele vão grande, de onde que tem aquele vão que arreia, né, que botei ali que era muito sacola. E quando eu estava passando ali pela Leopoldina, antes de chegar a Novo Rio, né, para o policial parar ali, que é os militares, e abordam os ônibus ali. Claro, eles têm esse direito de fazer isso, porque eles têm que manter a segurança. Mas se vocês observarem, não foi só eu, como qualquer outro passageiro que está ali, porque tem câmera que filma, eles vão lá e abordam quem é escuro. Eu não digo a minha geração, porque a minha geração ainda mantém o respeito, porque vai a gente responder um idoso, vai a gente falar alto com o céu se a gente não levava um tapa na boca. Na nossa época militar, que lá no Parque Estadual da Pedra Branca, que é a área de preservação ambiental, os militares, exército, tudo ia ali para poder fazer treinamento, e ainda chegava na comunidade, e aí tia, benção, abraçava, brincava, ainda jogava peladinha com aquele shortinho verde e branco, que a gente adorava ver, quando morria de rir com ele, se duvidava, eu só deu na causa. Então tudo é um respeito, porque nós somos de uma época que se dava benção, e professor, nós levamos flor, não é porque o mundo mudou a educação que a nossa educação vai mudar. Quando eu sentei ali, né, tinha um policial do meu lado, em pé, me tratou super educadamente, graças a Deus eu não tenho problema com policiais, eu me dou super bem com eles, né, trato as pessoas com respeito.
E logo à frente, porque eu já mostro a verdade só no olhar, não precisa nem abaixar a cabeça, né? Porque quem é da nossa geração conhece. Eu não posso falar com a geração de hoje que não vai me entender. Mas a minha geração nos conhece, porque a gente é da época que se cantava rema, rema, remador, vai botar no cobrador, era pura diversão, porque nossos colegas sentavam no lugar do cobrador e a gente ia para os campinhos de futebol nos ônibus gratuitos e os motoristas muitas vezes até sobrava para ele, por quê? Porque nossos colegas sentavam no lugar do cobrador e a gente fazia o colega cantar. Ninguém prendia, ninguém ia preso, fazendo maior algazarra dentro do ônibus, maior barulheira, batendo, batucando, e era puro divertimento. Vai fazer isso hoje dentro dos anos, vai todo mundo preso, né? Por quê? Na nossa época também, eu costumo dizer nos meus vídeos, se a gente invadisse o terreno dos outros para roubar fruta, levava tiro de bala de sal grosso, porque os pais tinham responsabilidade com o filho dos outros. Hoje, se uma criança faz isso, leva um tiro de chumbo grosso, porque as pessoas não têm mais responsabilidade com o filho dos outros. Estão preocupados mais com os seus do que com os outros. Aí depois acontece com o seu, aí culpa o inocente. Aí o que acontece? Quem paga é a comunidade, ainda mais pessoas de baixa renda. Eu moro aqui há 7 anos em São Gonçalo. Hoje fui morador de Jacarepaguá. Minha área que eu morava era agrícola, não tinha essas coisas. Morei em prédio, morei em condomínio, morei em comunidade quando eu vivia fugindo de casa. Vivia frequentando Cidade de Deus, que lá tem um padrinho, que de vez em quando eu ia lá dormir na casa dele, me dava com bem com todo mundo lá. Eu sou conhecido como Kikito, né? Que é o apelido que eu tenho de lá. Muitos já partiram, agora meu tio também já não está muito bem, em breve também está. Só peço a Deus que mantém sempre a saúde e a vivência dele, e assim vai. Entendeu? Aí quer dizer, aí tava lá o jovem sentado dentro do ônibus e foi abordado e ainda abriu a mochila da mochila, que não podem fazer isso, só se tiver uma ordem. Aí o que acontece? Vasculhou, ele só fez isso com aquela pessoa que tinha a pele escura. Eu tenho um filho, a minha ex-mulher é escura, meu filho é moreno, ele já é bem puxado pro escuro. Ele é forte, faz academia, trabalha, é cantor de rap, tem namorada dele, super inteligente, nunca repetiu de ano, já tá aí para poder fazer a faculdade. Aí eu te digo que tá para se inscrever para fazer pelo Enem, que eu tô sabendo. Aí o que acontece? Aí vem um um desgraçado desse, porque o diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Além de prestar conta da vida dos outros, vai ter que prestar, além de prestar conta da sua vida, vai ter que prestar conta da vida dos outros. Aí vai lá, faz isso com o filho meu. Cara, não faz na minha frente, não faz com o filho meu, tá? Porque Desi Gonçalves mandava todo mundo para aquele lugar. Mexe com a língua dela, ela não conhecia a geração dela. Eu respondo pela minha geração, não respondo pela geração de hoje, que a educação é diferente. Faz com o filho meu que eu desgaço, igual fizeram com aquele rapaz lá no shopping, enforcando, matando o jovem na frente da mãe, a mãe impossibilitada de fazer nada, porque se você vai abuso de autoridade, abuso de poder, sei lá o que se fala, depois eu vou estar pesquisando sobre isso até para poder estar passando para vocês. Aí quer dizer, porque agora eu vou tomar mordaça, a gente fica impedido de defender o inocente, porque qualquer ação que faz ainda volta contra a gente. Era assim com Jesus, por isso que Jesus foi cego, surdo e mudo para a cruz. Porque se ele abrisse a boca, ele não ia cumprir os desígnios de Isaías, e que lá na cruz ainda tinha 2 para ser salvo. E ele salvou foi um ladrão, não soberbo, que contava vantagem achando que salvação era comprada. Salvação é gratuita, tem que ser reconhecida, tá? Então assim, o que acontece? Aí pega, faz isso com o filho meu. Não faz, cara, não faz. Eu vou fazer um caralho, vou fazer um escândalo, vai ter que me matar, tá? Porque eu não tenho paciência com barbado velho. Meu trabalho é com criança. E não com barbado velho que não aprendeu com a educação de nossos pais. Gente, eu vou lá, né, que já está entrando o sol aqui, já está ficando bem claro. E eu tenho que fazer meus trabalhos. Bem, foi muito bom conversar com você hoje. Falei um pouquinho aqui sobre o meu livro, sobre a minha história. Então, infelizmente, a autoria do livro não veio, porque naquela época eu tinha uma opção diferente, mas isso nada justifica. Estarei entrando, não falei aqui, deixa esse secreto, tudo que eu tiver que fazer agora estará na mão de Deus. Então entrego essas pessoas que têm esse espírito maligno, esse espírito ruim, né, que, se duvidar até a minha parte, que era do meu livro, foi para o filho da Godoia, porque a gente era uma família de pobre. O Godoia foi trabalhar na época na Caixa Econômica, hoje trabalha no Santander, que era no antigo Banco Real, lá no centro da cidade. Vicente de Freitas trabalha na Rede Globo, no Jardim Botânico, que é o esposo da Godoia, que leva o nome de Godoia. Bruno, que é o filho dela, sempre estudou numa das melhores escolas, que é a Santa Mônica, desde que eu me conheço. Logo depois foi a filha dela, né? E eu fiquei convivendo com ela, mesmo porque quando eu morava com ela, eu morava de favor, né? Tanto que eu dormia no quarto de empregada.
Eu que tomava conta do Bruno, eu que fazia os alimentos, eu que arrumava a casa, eu que fazia, não podia nem ter um pelo, não podia ter um pelo no tapete, que se tivesse eu apanhava, então eu tinha que varrer e deixar limpo. Era assim a minha criação, e o cafezinho tinha que estar sempre pronto. Eu não ligava muito, porque como eu gostava muito de café, isso para mim era legal, mas o restante era tudo sacrifício. E eu fazia assim, nesses temas, né, que eu vivenciei com essa família, eu vivi um pouco de Cinderela, né? Eu tive as irmãs bruxas, né? Enquanto eu estava trabalhando para poder ir pagando pelo erro dos incompetentes. Fui como Rapunzel, fui aprisionado dentro de um porão, comendo o resto da comida das minhas irmãs, né? E dormindo num pedaço de madeira com um pedaço de pano, porque nem isso ela me dava, devido às malcriações que eu fazia. É, fui rejeitado pela minha família, fui morar na rua, dormi em capota de caminhão, dormia na casa dos meus amigos para não ter que morrer de fome nem passar frio. Então todas as pessoas que conviveram desses tempos para lá, para cá, que estudaram comigo, que me conhecem, que conviveram comigo, respondem melhor do que nem eu. Costumo dizer que na minha época eu fiz muita merda, aprontei pra caraca, deixei muita gente de cabelo em pé, mas vou te falar, se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu faria, porque foi a melhor época que eu vivi. Então tenha uma boa tarde aí, muito obrigado pelo carinho. Hoje é dia 25 de 4 de 2019. Boa tarde.